Uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram é a respeito de como adquirir o meu conhecimento. Então hoje vou estar revelando para vocês a base do meu conhecimento que me faz ter resultados no mercado. Fala pessoal, meu nome é Júnior Viana e hoje vou apresentar para vocês alguns títulos que agregaram muito na minha mentalidade. Bora pro vídeo. Boa parte do meu conhecimento ele vem através dos livros. Eu nunca fui uma pessoa que gostou muito de ler, porém quando eu comecei a entender o processo de mentalidade, que eu tinha que me desenvolver, eu comecei a ler e acabei tomando gosto pela leitura. Então hoje eu leio todos os dias. Então tem diversos livros que eu posso estar mostrando para vocês eles depois. Mas o nosso foco aqui é mostrar para vocês 3 livros, né, que um deles foi que me ajudou a transformar a minha vida pessoal, que eu vou estar comentando mais, e outros 2 no mercado financeiro. Então eu vou estar apresentando para vocês aqui. Vou começar por esse daqui, que foi o primeiro desses 3 que eu li. Esse daqui é o Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse livro, ou quem sabe talvez até tenha lido ele, mas talvez tenha sido como eu, que leu a primeira vez, não entendeu muito, não compreendeu. Aí na segunda, terceira, quarta vez de leitura conseguiu compreender de fato a mensagem que Napoleão Hill queria passar aqui. Para quem não conhece Napoleão Hill ou esse livro aqui, vou falar um pouco sobre ele. Napoleão Hill, ele era um jovem empresário, um jovem jornalista, e ele foi chamado por um dos homens mais ricos na época. Era o primeiro ou segundo homem mais rico do mundo naquela época, o Carnegie. E Carnegie chamou ele e deu uma missão para ele, né, para entrevistar os homens mais bem-sucedidos. E Napoleão Hill aceitou essa missão. E ele foi e reuniu os 500 homens mais bem-sucedidos da América e entrevistou, viu o que eles faziam, o modo que eles agiam, que eles viviam, e começou a escrever diversos livros, e um deles é esse. E aqui ele descreve as coisas fundamentais para a pessoa obter de fato o sucesso. E não estou falando sucesso só na parte financeira, mas um sucesso, né, a pessoa ser bem sucedida num todo. Exemplo, o primeiro capítulo ele fala sobre desejo. A pessoa tem que ter um desejo ardente naquilo que ela quer fazer, naquilo que ela quer conquistar. Quando eu entendi isso de fato, eu comecei a fazer coisas, criar ganchos, gatilhos para despertar esse desejo em mim. Esse desejo pelo sucesso, por ser bem sucedido, por ter uma família próspera, uma família feliz. Então é fundamental a pessoa ter desejo naquilo que ela faz. Desejo, fé. O capítulo 3, a autossugestão. A autossugestão é muito top isso. Utilizei muito na minha vida. Ele até menciona aqui um garoto que nasceu com um problema de audição. E através da autossugestão ele conseguiu, né, escutar coisas que os médicos falavam que não tinha como. Então, se você não conhece, não leu esse livro, até mesmo você que já leu esse livro, porém não aplicou, porque aqui ele passa alguns passos, alguns exercícios para você executar, que se você fizer de fato, vai dar certo. Então, para vocês terem ideia, quando eu encontrei esse livro aqui e comecei a ler, eu estava numa fase da minha vida, pensa um cara quebrado, lascado, ganhava R$1.000 e poucos por mês. Então isso anos atrás, há 8 anos atrás. E comecei a ler o livro e pensei, cara, não tenho nada a perder. Vou começar a fazer o que esse cara diz. Se esse cara entrevistou os 500 mais bem-sucedidos e eles faziam essas coisas, tinham isso, por que eu não vou fazer? E Napoleão Hill, ele até descreveu uma filosofia do sucesso, a filosofia do sucesso de Napoleão Hill. E essa filosofia eu coloquei na parede do meu quarto e todo dia lá e li a filosofia. Então, recomendo que vocês leiam esse livro, porque ele vai transformar não só sua visão ali material, financeira, mas sua visão também da vida, como ser uma pessoa bem-sucedida, como ser uma pessoa feliz. Então esse é o primeiro livro, um livro que
fez grande impacto, fez muita diferença na minha transformação de quem o Júnior era, um ex-servente de pedreiro, para trader hoje. Beleza? E já voltando agora, né, para o mercado financeiro, no mercado financeiro, o livro que mais me ajudou, contribuiu, é esse, do Mark Douglas, Trader Vencedor. Da versão brasileira, português, é Trader Vencedor. Daí tem a versão original, que é o Trading the Zone. Mas tanto o Trading the Zone quanto o Trader Vencedor, que essa aqui é uma versão mais barata que você pode estar adquirindo, vai pegar o mesmo conteúdo. A outra versão, Trading the Zone, ela está por 190, 200 reais. Mas se você comprar esse, vai ser o mesmo conteúdo. Eu já li os dois e é a mesma coisa. Nesse livro aqui, Mark Douglas, né, um americano, ele foi trader também e ele dedicou 17 anos da vida dele a entender por que a maioria dos traders perdiam dinheiro e a minoria ganhava. E se um cara dedicou 17 anos da vida dele a estudar o que diferenciava os bem-sucedidos de quem não tinha sucesso ali fazendo trade, eu tenho que ler esse livro, eu sou obrigado a ler esse livro se eu quero ter sucesso nessa área. Eu demorei 1 ano e pouco, que eu já estava no mercado financeiro, para conhecer esse livro e começar a ler. Então, depois que eu li esse livro, ele transformou a minha visão, o meu entendimento sobre o mercado. Eu comecei a enxergar com outros olhos e, por consequência, consegui obter resultado no mercado financeiro. Foi depois que eu conheci e li. Tem muitas pessoas que pegam esse livro e apenas leem ele. Ele não é um livro para ler, ele é um livro para ser estudado, assim como o Quem Pensa Enriquece também. Você tem que estudar os princípios de sucesso que tem aqui. E aqui, Mark Douglas vai descrever diversos caminhos que você pode estar utilizando para moldar a tua mente para o mercado financeiro, para o trade, porque é uma profissão diferente das outras, né? O sinônimo de trader é tomador de risco, então a pessoa tem que trabalhar, moldar a mente dela para compreender isso, para compreender estatística, probabilidade, que é uma coisa que não é comum, normal para as pessoas que têm outros tipos de trabalho. Por isso que muitos advogados, médicos bem-sucedidos vêm para o mercado financeiro e não obtêm resultado, porque não é a parte intelectual ali que vai fazer a pessoa obter resultado, ou só saber análise gráfica, análise técnica, fluxo. A pessoa tem que entender o funcionamento da mente dela, o comportamento dela, porque isso você vai entender aqui no Quem Pensa Enriquece e até mesmo no Trader Vencedor. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos, comportamentos geram resultado. Quer mudar o seu resultado? Muda o seu comportamento. Júnior, mas como que eu mudo o meu comportamento? Muda o seu sentimento sobre aquilo. Como que eu mudo o meu sentimento? Mudando o teu pensamento. Júnior, como que eu mudo o meu pensamento? O teu pensamento, a tua forma de pensar, ela vem do teu mindset, dos teus paradigmas, das tuas crenças. Então essas crenças que foram colocadas desde quando a gente nasceu, foram sendo introduzidas pela sociedade, pais, professores. Um exemplo, a pessoa ela vê o negativo ali no mercado financeiro, ela começa a fazer preço médio, começa a aumentar o stop. E por que isso, quando a pessoa vê o negativo, isso ativa esse gatilho na pessoa, para ela começar a fazer coisas que ela não deveria fazer? Preço médio, aumentar o stop, entrar em operações onde não deveria entrar apenas para recuperar o loss. Isso é devido a uma crença, um paradigma da infância. Porque, acompanhe o meu raciocínio, quando você era pequeno, você cometia algum erro, seu pai, sua mãe, professores, alguém da sua volta te xingava, te repreendia ou até mesmo te batia. O teu cérebro fez uma associação. Ele criou uma conexão neural, fez ali as sinapses neurais. Olha, toda vez que eu cometo um erro, faço alguma coisa errada, eu sou punido. Ele gravou isso. Chega no mercado financeiro, a pessoa ela acha que um loss ou fechar um dia negativo é errado. O que acontece? Ativa esse gatilho lá no inconsciente, no subconsciente da pessoa. E ela começa o quê? Fazer de tudo
para não fechar o dia no negativo, para não fechar aquela operação negativa. Então tudo isso vai fazer com que a pessoa ela cometa erros. Ela vai fazer preço médio, ela vai entrar onde não devia, aumentar o stop loss. E tudo isso devido a uma crença, um paradigma. Ela tem essa crença, esse paradigma que foi criado lá na infância, que errar é errado. E ela visualiza um loss no mercado e acha, cara, cometi um erro, fiz uma coisa errada. Aí ela tem essa crença. Aí ela visualizou o loss, automaticamente linkou com aquela crença, pensou, cometi um erro. Começa a me sentir frustrado, angustiado, decepcionado, com raiva, com medo. Crença, pensamento, sentimento gera um comportamento. Clicar fora da estratégia, fazer preço médio, aumentar o stop loss, gerou uma ação que vai gerar o resultado. Então, pensamento gera sentimento, que gera o comportamento, que gera o resultado. E lá no início, o pensamento vem da onde? Das nossas crenças. Como o ambiente que a gente viveu, tudo. Júnior, e tem como mudar isso? Tem. Napoleão Hill explica sobre isso. Mark Douglas explica sobre várias crenças que impedem a pessoa de obter resultado no mercado. E a mesma coisa agora, trazendo um paradigma aqui para vocês. Vocês vão aprender isso também aqui no livro do Mark Douglas, o Trader Vencedor. Aí vou fazer o inverso. Digamos que a pessoa ela viu ali a operação e estava tudo certo. Todos os indicadores, tudo certo para a pessoa entrar na operação. E ela vai e entra. Aí ela entrou na operação e toma um loss. Aí ela fica braba, frustrada, decepcionada, só que ela não compreendeu o que de fato é o mercado financeiro, que é o day trade. O que é fazer trade. Porque nós temos que entender uma coisa. E quando eu entendi isso, foi como mudar da água para o vinho a forma como eu enxergava o mercado. E eu entendi isso lendo esse livro. Por isso que eu falo muito sobre esse livro e sempre estou recomendando, leia o livro, leia esse livro, porque ele vai transformar a forma como a pessoa enxerga o mercado. Que é o seguinte, você analisou, estava tudo certo, tudo convergente para a sua operação e você executou, não fez nada de errado, fez tudo certo, só que você tomou um loss. Aí quando eu entendi isso, que estar tudo correto, estar tudo alinhado, tudo convergente na minha entrada, não significa que a entrada vai dar gain. Júnior, mas se eu entrei na minha estratégia, a estratégia é vencedora, não significa que vai dar gain. Você entrar na estratégia tudo habilitado não te garante um resultado positivo naquela operação. Mas você sempre entrar na sua estratégia da forma correta, isso é o que vai garantir o resultado positivo no final da semana e no final do mês. Então vou repetir. Entrar dentro da sua estratégia, dentro do seu operacional, não te garante um resultado positivo naquela operação específica, mas é o que vai fazer você fechar positivo no final do mês. Quando eu entendi isso, eu parei de ficar procurando indicadores, estratégias milagrosas. Eu entendi que eu só precisava ter mais ganhos do que loss e os meus ganhos tinham que ser maior do que o loss quando eu ganhasse. Simples. Que é o que Mark Douglas fala aqui num dos capítulos, se não me engano é o capítulo 7 ou 8, que é pensar em termos de probabilidade. Daí ele explica como moldar a sua mente a pensar em termos de probabilidade estatística. Então, se você já leu algum desses livros, deixa aqui nos comentários, ou se você ainda não leu, deixa aqui nos comentários se você vai passar a ler esses livros, que tenho certeza que vai mudar a sua visão de vida e a sua visão do mercado. E o nosso terceiro livro, ele me trouxe não grandes mudanças no sentido de forma de pensar e de agir, mas essas pequenas mudanças que ele me fez ter gerou grandes resultados. É o Magos do Mercado, de Jack. Esse livro, Magos do Mercado, ele é uma entrevista com vários traders que faturaram milhões de dólares lá no mercado americano.
Então, o Jack ele foi entrevistando esses traders e relatando, né, como eles pensavam, como eles agiam, os grandes sucessos que eles tiveram, as melhores operações, as piores operações, as dicas que eles davam. E o que me fez aqui, que eu falei as grandes mudanças, né, até é um livro, assim como os outros livros, que você não tem que apenas, até está marcado aqui, não apenas ler, como eu mencionei, você tem que estudar. E eu sempre vou marcando. Tem um caderno também, exemplo, o livro do Mark Douglas. O livro do Mark Douglas, O Trade Vencedor, eu tenho um caderno. Toda vez que eu leio ele, eu vou anotando os insights que vem. Porque eu vou ler várias coisas e eu posso não me lembrar ou não gravar direito aquele conceito que ele está passando, aquela ideia. Então eu anoto e depois vou lá e leio as minhas anotações. Então é mais uma dica que eu dou para vocês. E ir marcando os principais pontos sempre quando você for lendo. E nesse livro aqui, Magos do Mercado, foi onde eu de fato, né, entendi, compreendi, internalizei isso, que toda operação que eu fizer, eu tenho que fazer a favor do movimento e sempre buscar retorno risco positivo. Júnior, por que isso? Porque o Jack ele entrevistou vários traders bem-sucedidos e todos tinham formas diferentes de entrar na operação, de analisar o mercado. Porém, eles tinham esses dois pontos em comum. Todos operavam a favor do movimento e todos com retorno risco positivo. Aí eu internalizei isso. Cara, eu tenho que estar sempre operando dessa forma, a favor do movimento e sempre com retorno risco positivo. E quando eu comecei a aplicar isso, também os meus resultados melhoraram mais ainda. Então, super recomendo esse livro para vocês. Vocês vão compreender, porque muitas vezes só falar, tenha retorno risco positivo, opere a favor da tendência. Muitas vezes você não vai compreender conosco só falando para você. Mas quando você pega esse livro, você lê, vê os relatos de traders que faturaram milhões e milhões de dólares, traders bem-sucedidos. Para você ter ideia, tem traders aqui que eles tinham que cuidar qual mercado que eles iam trabalhar. Porque se eles pegassem um mercado que não era tão grande, eles não ia ter liquidez naquele mercado para suportar o tamanho deles. Para você entender o tamanho do capital que esses traders operavam no mercado lá americano. Não só mercado americano, europeu e asiático também. Então, esse é o nosso terceiro livro, e se você já leu, também deixe aqui nos comentários. Se você ainda não leu e vai ler, deixe aqui para a gente saber quais são as pessoas que estão compreendendo a mensagem que a gente quer passar e de fato vão obter esses conhecimentos também. Então, os conhecimentos estão disponíveis para todos vocês. Basta a pessoa ela pegar e se dedicar. Assim como eu no início, quando comecei a ler, e no início, esse foi o meu primeiro livro. Não gostava de ler, mas mesmo assim, cara, eu quero mudar minha realidade. Quero parar de ganhar R$1.000 por mês. Eu vou mudar minha realidade. E para você entender, quando eu comecei a me desenvolver, morava numa casa de madeira, numa cidade a 40 quilômetros aqui de Porto Alegre, servente de pedreiro, e sempre pensava em morar num dos bairros mais nobres aqui de Porto Alegre. E quando eu vim, né, como servente de pedreiro, trabalhar uma vez, sentar calçadas de basalto, eu olhei aqueles prédios, aqueles carrões e pensei, um dia eu vou estar morando nesse lugar, um dia eu vou estar aqui. Aí, não muito tempo depois, conheci esse livro, comecei a ler, estudar ele, praticar as coisas. 5 anos depois eu estava morando naquele bairro. Então, eu sou a prova viva que se você ler e fizer de fato o que Napoleão Hill fez, o que ele fala para fazer aqui, porque ele se dedicou anos e anos estudando as pessoas mais bem-sucedidas da América. E está aqui um manual. É só você ler e seguir ele. Perfeito? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.